Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Pentecostes, a descida do Espírito Santo. O poder que transforma. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje, vamos presenciar o nascimento de uma nova era. Imagine um grupo de amigos que, após verem seu mestre partir para o céu, ficaram trancados em uma sala, com medo, mas com uma promessa que parecia impossível de se cumprir. Eles estavam esperando por algo que não podiam ver, mas que sentiriam de uma forma que mudaria o mundo para sempre. Vamos descobrir como um som de vento impetuoso e chamas de fogo transformaram pescadores medrosos nos heróis mais corajosos da história. Apertem os cintos, porque o combustível divino está prestes a ser derramado. Este é o dia de Pentecostes. Introdução. O herói e o conflito. Após a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu, os discípulos se encontravam em um momento de transição profunda. Jesus lhes dera uma missão gigantesca: ser suas testemunhas até os confins da terra. Mas havia um problema, um conflito interno e externo. Como eles, homens simples, a maioria pescadores sem estudo, e que ainda sentiam o peso do medo por tudo o que aconteceu na crucificação, poderiam enfrentar o Império Romano e os líderes religiosos. Eles tinham a mensagem, mas não tinham a força. Eles tinham a ordem, mas não tinham o poder. Jesus foi claro antes de partir: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. O conflito aqui era a espera e a incapacidade humana. Eles estavam reunidos no cenáculo, um andar superior, em Jerusalém. Eram cerca de 120 pessoas, incluindo Maria, a mãe de Jesus, e os apóstolos. O ambiente era de oração constante, mas também de uma expectativa tensa. Eles olhavam uns para os outros e se perguntavam: o que vai acontecer agora? Como saberemos que o Consolador chegou? Eles estavam no vazio entre a partida de Jesus e o início da igreja, e esse silêncio era o maior desafio para a fé deles. O encontro tenso. A espera no cenáculo. Os dias passavam. 1, 2, 5. 10 dias se passaram, desde que Jesus subira ao céu. Jerusalém estava lotada, pois era a festa de Pentecostes, uma celebração judaica que atraía pessoas de todas as nações do mundo conhecido. Enquanto as ruas estavam cheias de peregrinos, barulho e comércio, lá em cima, no cenáculo, o grupo de cristãos estava em um encontorotem só com a própria paciência e devoção. O mundo lá fora era perigoso. Se os reconhecessem como seguidores do Nazareno, a prisão seria o destino certo. Eles estavam isolados, em uma bolha de oração, enquanto a pressão externa aumentava. O ar parecia carregado de eletricidade espiritual. Eles não sabiam como a promessa se manifestaria. Seria uma voz, um sinal? A tensão de estar trancado por medo dos judeus ainda pairava sobre alguns. A fragilidade humana de Pedro, João e os outros estava exposta. Sem o Espírito Santo, eles eram apenas um grupo de pessoas comuns, com saudades de seu mestre. O palco estava montado para que o impossível acontecesse, exatamente quando a dependência de Deus chegou ao seu ponto máximo. O milagre. Vento, fogo e línguas. Subitamente, no 10º dia, o silêncio do cenáculo foi estraçalhado. Não foi um sussurro, foi um estrondo, um som como de um vento impetuoso e violento, encheu toda a casa onde estavam assentados. Não era um vento que balançava as cortinas, era um fenômeno que sacudia a alma. E, antes que pudessem processar o barulho, algo visualmente aterrorizante e glorioso aconteceu. Línguas que pareciam de fogo apareceram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. O fogo de Deus, que uma vez esteve na sarça ardente com Moisés e na coluna de fogo no deserto, agora habitava dentro de seres humanos. O milagre se completou quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A confusão de Babel estava sendo revertida. Eles saíram do cenáculo para as ruas de Jerusalém, e a multidão de estrangeiros, partos, medos, egípcios, romanos, ficou atônita. Cada um ouvia os discípulos falarem das maravilhas de Deus, em sua própria língua nativa. O medo desapareceu como fumaça ao vento. Pedro,
mesmo que negou Jesus 3 vezes por medo de uma serva. Agora se levantava diante de milhares de pessoas, com uma autoridade que fazia a terra tremer. O milagre não foi apenas o fogo e o som, mas a transformação instantânea de covardes em leões da fé. A lição e aplicação. O poder que habita em você, pequenos heróis. O Pentecostes não foi um evento único que ficou no passado. Ele é a prova de que Deus não nos deixa sozinhos para cumprir sua vontade. O equipamento do herói. Muitas vezes tentamos fazer as coisas certas pela nossa própria força, menos ser bons filhos, estudar, ser honestos, e falhamos. A lição de Pentecostes é que precisamos do ajudador. O Espírito Santo é quem nos dá o poder para vencer o pecado e para falar de Jesus com coragem. Você não precisa ter superpoderes humanos quando tem o próprio Deus morando dentro de você. A unidade na diversidade, o Espírito Santo, fez com que pessoas de diferentes nações se entendessem. Isso nos ensina que em Jesus não existem barreiras de cor, língua ou país. O Espírito Santo une a igreja em um só corpo. Ser um pequeno herói é promover a paz e a união, entendendo que o amor de Deus é para todos, sem exceção. A labareda da testemunha, o fogo sobre as cabeças dos discípulos, simboliza que a nossa vida deve queimar por Jesus. Não podemos ser cristãos mornos ou escondidos. Assim como os discípulos saíram do cenáculo para mudar o mundo, o Espírito Santo nos impulsiona a brilhar na nossa escola, na nossa família e entre nossos amigos. O milagre de Deus em nós deve ser visto e ouvido por todos ao nosso redor. Portanto, pequenos heróis, saibam que o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos e que desceu em Pentecostes é o mesmo que quer encher o seu coração hoje. Você não está sozinho na sua caminhada. O Consolador está aqui para guiar seus passos, dar sabedoria em momentos difíceis e coragem quando o medo bater à porta. Conclusão. Pequenos heróis, a descida do Espírito Santo marcou o início da igreja e nos deu a força necessária para levar o amor de Deus a todo o mundo. A pergunta hoje é: você está pronto para ser cheio desse fogo divino? Se você quer ser um herói corajoso, guiado pelo Espírito Santo, curta este vídeo e deixe seu comentário dizendo: eu quero esse fogo. Compartilhe essa história com seus amigos para que eles também saibam que não precisam lutar sozinhos. E se você quer continuar aprendendo sobre as maiores aventuras da Bíblia, inscreva-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia. Ative o sininho para não perder o próximo episódio. E lembre-se, o poder de Deus em você é maior do que qualquer desafio no mundo. Oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela promessa cumprida do Espírito Santo. Obrigado porque não nos deixaste órfãos, mas enviaste o Consolador para estar conosco todos os dias. Nós te pedimos hoje, enche cada pequeno herói que está assistindo com o teu poder. Queima em nossos corações o desejo de te servir e dá-nos coragem para falar do teu amor a todos. Que o teu Espírito nos guie em toda a verdade e nos ajude a vencer o medo e o pecado. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, com o Espírito Santo, você tem tudo o que precisa para mudar o mundo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.